então, também tem a estereoisomeria, que é a diferenciação dos compostos dos estereoisómeros se dá na configuração das moléculas, ou seja, pela disposição espacial dos átomos que constituem as moléculas de isómeros. Então, aqui eu vou ilustrar através desse endereço aqui, né? E a gente vai utilizar um site para a gente entender como que ocorre a estereoisomeria. Então, para essa estereoisomeria, aqui a gente pode observar, por exemplo, essa aqui é uma molécula, né, onde a gente tem 2 carbonos, aqui a gente tem hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. Então, a gente pode representar essa molécula através dessa molécula aqui em 3D. Se a gente observar, esse átomo, né, esses 2 átomos de hidrogênio estão para cima, que é aqui, e esse cloro está aqui, digamos, para baixo. Assim como esse cloro aqui está para cima e os átomos de hidrogênio estão para baixo, né? Para baixo, para baixo. Logo, né? Então aqui a gente tem essa disposição. E aqui nesse programa eu consigo rodar essa molécula, né? Então antes a molécula que estava assim, né? Eu estava vendo ela de lado, agora eu estou vendo de frente. Então esse cloro que estava aqui embaixo, né? Ele passou a vir para frente e ele ficou para baixo. Aqui são os hidrogênios, aqui os hidrogênios traseiros, né, desse outro carbono aqui, e aqui a gente tem um cloro aqui em cima, né? Então vamos rodar a molécula de novo. Se eu rodar, né, para que esse carbono aqui que fique na minha frente, eu tenho cloro aqui embaixo, hidrogênio, hidrogênio, cloro aqui em cima, hidrogênio, hidrogênio aqui embaixo, né? Então, é isso que está representando essa figura, né? Essa forma de representação. E para isso, na química, tem um nome específico, que é a projeção de Newman, que a gente já vai ver. Então, voltando, né, voltando para os slides, aqui a gente tem essa projeção de Newman, aonde aquilo, né, esse hidrogênio poderia ser substituído pelo átomo de cloro da frente. Então, os átomos da frente, eles são representados por essa meio que cruz aqui, enquanto os átomos de trás a gente representa por essa circunferência, né? E a gente tem esse hidrogênio e esse hidrogênio e hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui poderia ser substituído pelo cloro, assim como esse hidrogênio aqui poderia substituir o cloro. E aqui a gente tem a questão da eclipse. É como se a gente rodasse o hidrogênio de trás, né? O cloro de trás, e daí ficasse um paralelo ao outro, né? Aqui a gente tem uma outra forma de representação, um cavalete, aonde o comprimento da ligação, né, de um carbono é mais estendido, né? E aqui também a gente tem a estrela, aonde o cloro, né, tá aqui para baixo e esse outro cloro tá aqui para cima. E a gente ainda tem a eclipse, aonde estão todos ordenados, né? Estão todos sobrepostos. Então aqui a gente tem a molécula de cloroetano que a gente viu, né? Então aqui só é um movimento de rotação dessa molécula. Então inicialmente os 2 cloros estão na mesma posição, depois esse cloro aqui, né, ela rodou um pouco, então veio para cá, e aqui esse cloro, né, rodou 180 graus, né, totalmente. Então o cloro que estava aqui veio para cá. Então, a gente vai ver agora de astereoisomeria, né? Onde, basicamente, eu tenho aqui uma posição trans, né? Os cloros estão em posição trans. E aqui nas posições cis. Então, o trans é porque eles estão em lados opostos, né? Então, esse cloro está aqui, esse cloro está aqui. E aqui, esses 2 cloros estão um do lado do outro, né? Então, é cis. Então, o que tiver do lado é cis, e o que tiver de lados opostos é trans. Mas se a gente observar aqui, eu tenho que ter a obrigatoriedade da dupla ligação. Aqui eu tenho uma dupla ligação e aqui eu também tenho dupla ligação. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, no dicloretano, aqui está em movimentação direta. Aqui não, eu estabeleci a dupla ligação. Então, para eu transformar um trans num cis ou um cis num trans, eu vou ter que quebrar essa dupla ligação, rodar a molécula. Então, depois,
né, formar a dupla ligação novamente. Aqui no dicloro etano, eu não tenho essa obrigatoriedade de quebrar as ligações, né? Então, por isso que é um tipo de isomeria diferente, a cis e trans. E se a gente observar esse composto, né? Por exemplo, será que eles são cis e trans? Será que cabe essa nomenclatura aqui cis e trans? Por exemplo, aqui no composto de cima, eu vi que o cloro, né, estava em posição oposta, e daí eu defini que é trans. E aqui os cloros estão em posições cis, né? Eu também posso pensar nos hidrogênios, né? Opostos e os hidrogênios aqui do mesmo lado. Só que aqui eu tenho uma metila, um CH3, e aqui eu tenho um hidrogênio, né? Aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio, né? Aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio, e aqui eu tenho hidrogênio e CH3. Essa aqui é a mesma molécula. Então, né, na primeira molécula que a gente vê, né, que a gente vê no PowerPoint, aqui a gente tem carbono, carbono, e aqui a gente tem uma metila, né, o CH3. Então, carbono e aqui são os hidrogênios, né, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, essa é a primeira molécula, né? Mas se a gente rodar essa molécula, né, a gente vê que é exatamente a segunda molécula, né, onde tem carbono, carbono, a dupla, hidrogênio, 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 e a metila está aqui embaixo, ou seja, é a mesma molécula, não tem isomeria nenhuma, né? A gente não tem como separar se é cis ou trans, porque aqui esses dois substituintes são iguais. Aqui a gente só tem um CH3. Então, como que eu vou definir aqui quem é mais volumoso, quem tem número atômico maior, massa molar maior, se os dois são iguais, né? Então, nesse caso, não tem uma estereoisomeria, né? Não tem uma isomeria. É somente a questão a questão de ser a mesma molécula. Então, se a gente observar esse composto, a gente tem a questão de aqui a gente tem o CH3 e aqui o CH3, né? Então, a gente viu que essas duas moléculas são a mesma, né? Eu peguei essa molécula inicialmente, rotacionei essa molécula, né? E o CH3 que estava aqui em cima veio aqui para baixo, né? Eu rodei essa molécula, então ficou hidrogênio aqui, o hidrogênio que estava aqui embaixo ficou aqui em cima e esse hidrogênio que estava aqui em cima ficou aqui embaixo, né? E aqui a gente tem a diastereoisomeria cis e trans, né, em compostos de cadeias cíclicas. Aqui é cis e cis, né? Porque se a gente observar esse CH3 e CH3 estão no mesmo plano, enquanto esse CH3 e esse CH3 estão em lados opostos, né, em planos opostos, então logo é trans. E aqui a gente tem essa molécula. Se a gente observar, aqui a gente tem um CH3, um C2H5, um hidrogênio e um CH3. Então, a primeira coisa que eu posso pensar é que para definir esses cis e trans, eu poderia pensar nos substituintes iguais, né? CH3 ou CH3. Ou, se não, pensar quem tem números atômicos menores, né? CH3 e H, né? O hidrogênio. Então, para acabar com essa dúvida, a gente utiliza a isomeria com a nomenclatura EZ, aonde o E vem de oposto e o Z vem de juntos, né? Então, terá maior prioridade o ligante cujo átomo imediatamente ligado ao carbono da dupla tiver maior número atômico. Então, esse carbono aqui ligado à dupla, né? Se a gente observar esse carbono aqui, né? Esse número atômico é 12, mais 3 dá 15. Aqui eu tenho C2H5, né? Então, é 2 vezes 12, que dá 24, mais 5, 29. Aqui eu tenho a mesma número atômico, né? Que é 12 mais 3, 15. E aqui eu tenho o hidrogênio. Então, se eu traço um plano aqui, né? Digamos, tracei um plano aqui. Então, esse grupo aqui, quando eu comparo esse e esse, quem é mais volumoso? Esse aqui que tem 29, né, que tem o maior número atômico, esse aqui que tem 29, ou esse aqui que tem 15? É esse aqui, né? Então, tracei o plano aqui, ficou esse.
E aqui também, né? Porque eu estou concorrendo hidrogênio, que é 1 com esse CH3. Então, esse aqui também é maior. Logo, se é maior e eles estão no mesmo plano, a gente fala que ele é um isômero Z, né? Apresenta os ligantes de maior prioridade em um mesmo plano juntos. Aqui, esses ligantes, né, no segundo caso, a gente tem o CH3 aqui e o C2H5. A gente já viu que o C2H5 é maior. Aqui a gente tem o CH3 e o hidrogênio. E a gente já viu que o CH3 é maior do que o hidrogênio. Só que eles estão em lados opostos, né? Então, quando eles estão em lados opostos, eles são isômeros E3-metilpenteno 2, né? Apresentam os ligantes de maior prioridade em planos opostos, separados. Então, é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa assim, pode mandar as dúvidas, né, no privado, independente do horário ou do dia. Não precisa obrigatoriamente seguir aquele horário que está, né, estipulado, né, que é segunda-feira à noite. Vocês podem mandar dúvidas a qualquer dia, qualquer horário, que assim que eu puder eu vou responder.